Olá, pessoal do Block Trains, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando mais um Block Insider, hoje com uma presença ilustríssima da Bruna Cabuz, da 21 Shares. Vai se apresentar mais um pouco, então vocês vão conhecer a trajetória impecável, incrível dela no mercado cripto. E a gente queria lembrar, antes de começar de fato, que esse podcast é patrocínio da Bybit. Link para abrir sua conta vai estar aqui embaixo na descrição. Se vocês querem negociar, comprar o fundo, comprem o fundo pela Bybit, abrem suas contas. A gente também tem nossa plataforma, onde temos análises de on-chain research. O nosso analista Cauê Oliveira também faz um trabalho excelente. Cursos também, análise também do nosso analista de altcoins, Vinícius Bitelo, também faz um excelente trabalho. Bom, dito isso, vamos começar já. E queria primeiro que você contasse um pouco da sua trajetória no mercado cripto. E obrigado por vir para o nosso podcast. Muito obrigada pelo convite, eu estou muito feliz de estar aqui, primeiramente. Para dar uma introdução sobre minha trajetória, eu trabalho na 21 Shares, nós somos uma empresa suíça, mas com presença no Reino Unido e nos Estados Unidos também. A minha trajetória no mundo cripto foi através da universidade. Eu fiz economia no INSPER, em São Paulo, no passado. Comecei a trabalhar no mercado já de tecnologia em Venture Capital em 2020 e eu decidi fazer um mestrado aqui na Suíça, na Universidade de Ciências Aplicadas de Zurique, focado em finanças com inovação, focado mais em fintech e finanças digitais. Foi assim que eu entrei mais em contato com o mercado cripto e eu resolvi fazer toda a minha pesquisa do mestrado sobre isso, e como as gestoras e as empresas institucionais estavam lidando com esse mercado aqui na Suíça, com essa nova indústria. Porque aqui na Suíça nós temos o Crypto Valley, nós temos a FIMNA, que é a regulação daqui, que é bem ativa na indústria. Então, eu me apaixonei pelo tema e depois disso, da minha tese, eu decidi entrar na 21 Shares como associada. E já fazem 2 anos que eu trabalho aqui. Muito, muito legal essa história no mercado cripto, Bruna. E interessante que o mercado cripto, mesmo ele já tendo bastante tempo, ele se mostra estar recém no começo. E no dia de hoje que nós estamos vendo uma queda no mercado global, né? Uma queda global muito vinda do Japão. E como está a operação aí na Suíça? Tem muito desespero, muito cliente querendo retirar parte dos fundos, ou vocês estão conseguindo explicar para o pessoal o que está rolando, o que está acontecendo dentro da situação atual? Eu acho que diferente das últimas quedas, essa é uma queda bem mais sistemática em todas as outras classes de ativos, então não é tão focada em cripto. As razões pelas quais estão acontecendo as quedas, tirando uma venda grande de Ethereum, foi gerada pelo aumento de juros quarta-feira no Banco do Japão, o relatório sobre o nível de emprego dos Estados Unidos, que não foi como esperado, também um conflito geopolítico que acabou influenciando as economias nos Estados Unidos, na Alemanha. Então, eu acho que, diferente das últimas vezes, essa realmente é uma queda mais sistemática, de um risco sistemático, que, como cripto é ainda um ativo de risco e tem uma volatilidade maior, vai ser mais afetado de forma geral. Porém, com os clientes, eu estou na área bem comercial aqui da gestora, nós vemos também uma oportunidade de entrada em várias perspectivas, pois os fundamentos estão ali, realmente tem um aumento de volatilidade, mas muitos veem uma forma de entrada e mais como uma correção que vai voltar como aconteceu no passado. Muito interessante o ponto que tu falou, é que o Ethereum acabou caindo muito mais. O Bitcoin, se você olhar aí nos 12 meses, o Bitcoin continua subindo, mas o Ethereum acabou tendo uma volatilidade muito grande. E aí,
é porque o Ethereum tem muita questão da alavancagem também. Ele tem utilização ali, a questão de DeFi e a questão de Web 3.0, e era o mercado que estava aberto no momento. Não, a galera podia tanto se alavancar em algumas moedas, como tirar a alavancagem, porque o protocolo do Ethereum tinha uma alta questão de alavancagem, e isso acaba sendo refletido diretamente no preço. Eu acredito que o Ethereum hoje esteja realmente num preço atrativo. O mercado tem que visualizar o todo do mercado, ver o que vai acontecer agora nos próximos dias também, mas eu também tenho essa visão. Acho que é muita questão de alavancagem. Hoje, as taxas de gas dentro do Ethereum, nós estamos num dos maiores patamares já vistos dentro da Ethereum, porque a taxa está muito alta. Chegou a estar com $500 para você fazer uma transação ou você tirar dentro de um protocolo ali, de uma pool de liquidez. Então, realmente é um momento único e que pode acontecer outras vezes ao longo da história, mas é um momento raro que está acontecendo hoje dentro da rede da Ethereum também. Sim. Além disso, nos últimos 10 dias, 300 milhões de dólares foram vendidos em Ether, que gera uma pressão grande, mas, ao mesmo tempo, teve o lançamento dos ETFs nos Estados Unidos, várias entidades institucionais estão começando a entrar no mercado. Então, eu acredito, uma opinião pessoal, não é nenhuma recomendação financeira, acredito que isso seja algo para o curto prazo e que no futuro o Ether vai mostrar os seus fundamentos. Agora, uma coisa que eu tenho curiosidade, Bruna, que, como você mesmo disse, a volatilidade no mercado cripto é maior nesses casos de riscos sistêmicos, até porque é um ativo líquido, né? Então, o mundo está acabando sábado, 3 da madrugada, você pode vender o que você quiser, contanto que você esteja spot. Tem vantagens e desvantagens em comprar o ativo físico e comprar outros produtos, né? Ao meu ver, e ao ver de algumas pessoas que estão mais gostam de se expor ao ativo, uma das desvantagens é que você não consegue vender durante o final de semana os produtos da bolsa. E geralmente quem entra por produtos de bolsa ainda estão colocando um pezinho no mercado cripto, né? O investidor. Mas, eu quero ver como que quero me expor. Então, a pessoa vê todo mundo vendendo a rodo no sábado de madrugada, caindo, e na segunda-feira só que pode... Como que é, assim, em casos como esse, o pessoal liga, o pessoal sabe, fala, putz, eu me expus a isso, eu sei que uma hora vai voltar, o mundo não está acabando, são investidores mais sérios, ou é um desespero, pega para capar geral? Eu acho que, claro, o mercado cripto tem essa vantagem de ser 24 horas, diferente do mercado da bolsa tradicional ou OTC, over the counter. Porém, nós temos duas classes de clientes: os clientes institucionais, que só podem acessar o mercado cripto por um ativo, por um instrumento listado em bolsa, regulamentado, que tenha toda a estrutura que um ETF, ETP, dependendo da jurisdição, oferece, e outros são os clientes que compram retail, varejo. E esses, muitas vezes, querem ter o ativo e ter o acesso à bolsa para colocar junto do portfólio no geral. Por exemplo, é um cliente que vai investir em todos os ativos e também em cripto. E ter uma carteira em que engloba tudo traz certo benefício. Além disso, tem toda uma questão da segurança, de você conseguir comprar diretamente do seu banco ou corretora tradicional o ativo digital, traz certa facilidade. Mas, realmente, por exemplo, quando isso aconteceu no final de semana e teve toda essa venda no sábado, nós temos uma mesa aqui de mercado de capitais que segunda de manhã está preparada para já seguir com todos os pedidos e prover uma liquidez maior para os produtos. Porque nós temos como market makers, Jane Street, Flow Traders, que gera bastante liquidez para os produtos. Então, também é uma segurança para os clientes, que caso eles queiram vender, quando a bolsa está aberta, não vai ter um problema de liquidez. Sim, não, muito interessante. E um ponto que eu queria entender como é que foi
foi essa repercussão interna dos ETFs voltados para o Bitcoin. Teve muito burburinho dentro da empresa, o pessoal começou a gostar do que estava acontecendo dentro do mercado? Sim, aconteceu, mas pela primeira vez eu acho que a Europa está bem mais avançada do que os Estados Unidos nesse sentido. O primeiro ETP lançado pela 21 Shares aqui na Suíça foi 6 anos atrás. Então, o que eu achei que aconteceu foi como os Estados Unidos é o maior mercado do mundo, trouxe à tona o conhecimento para as pessoas que não tinham noção que esse produto já existia e estava sendo negociado há 6 anos. Sim. Então, eu acho que trouxe uma mídia grande para o produto. Porém, já estava sendo comercializado em vários mercados há bastante tempo. Também o que impulsionou foi o lançamento no London Stock Exchange, que aconteceu recentemente. Nós conseguimos lançar 2 produtos lá, e isso só aconteceu depois do lançamento nos Estados Unidos. Então, eu acho que impulsionou e também, de uma forma, gerou conhecimento geral. Mas o mercado dos Estados Unidos tem uma magnitude muito maior. Por exemplo, os nossos produtos aqui na Europa, em Bitcoin, tem um tamanho menor. O ARC-B tem 3 bilhões em ativos geridos em um espaço de tempo curto. Então, foi realmente um dos maiores sucessos da empresa. Sim, não, e se vê bastante a questão da repercussão nos Estados Unidos mesmo, porque aqui no Brasil nós também já tínhamos 2 ETFs, nós tínhamos o QBTC11, que era de Bitcoin, e o QETH11, que era de Ethereum. E essa questão de estar nos Estados Unidos, estar no maior mercado hoje, dá muito sentido para a questão da educação também. Eu acho que é algo que a gente trabalha aqui bastante na Block Trends, é o cara aprender sobre Bitcoin e ir desenvolvendo, entendendo o que é Ethereum, o que é blockchain, porque, querendo ou não, é um mercado complexo de ter um entendimento, principalmente para a galera de varejo institucional, acaba aprendendo mais rápido nesse sentido. E aí, com essa educação, acho que o mercado vai entendendo o que é o Bitcoin, o que é o Ethereum, e esses ETFs dão um discurso mais amplo para, claro, o mercado global como um todo também. Sim, e deu o acesso a uma classe institucional que antes não tinha possibilidade de investir no ativo, e também uma facilidade para o varejo em investir, não ter que se preocupar com chaves privadas, ter um produto em que eles tenham um pouco mais de confortabilidade em investir, que já seja usual. E foram 2 marcos significativos no mercado de ETFs spot nos Estados Unidos esse ano, né? O primeiro em janeiro com o de Bitcoin, como foi aprovado, e o segundo há pouco tempo de Ether. Queria justamente perguntar como foi o processo da 21 Shares do lançamento do ETF de Ether. Fica à vontade para falar como que foi a estruturação, porque também como foi a repercussão interna desse caso, porque é o segundo maior criptomoeda do mundo. Eu sei que, se eu não me engano, a 21 Shares já tinha alguns ETPs de outros produtos, né? Não ETF spot, mas tem ETPs de vários outros criptomoedas. Então, como que foi fazer um segundo ETF à vista, dessa vez de Ether? Interessante. Só para dar uma resumida, nós temos hoje em dia 43 ETFs na Europa, e a estrutura é muito similar à dos Estados Unidos. A diferença de uma ETP e uma ETF é que na ETP é uma questão de legislação local. Na Suíça é chamado ETP, na Espanha ETN, nos Estados Unidos ETF, mas a ETF tem uma estrutura de fundo que é um pouco diferente de um ETP. No caso, a ETP é um Exchange Traded Product e tem uma estrutura de título seguro. E é uma SPV, que é Special Purpose Vehicle. Então, não tem risco de contraparte também, é negociado da mesma forma,
tem 100% dos ativos sobre lastreados com os custodiantes. Uma das diferenças é só uma questão de regulação. Como só tem um ativo, por exemplo, o ETF em Bitcoin não é um ETF diversificado, na Suíça, na Europa, isso não pode ser chamado ETF. Mas, por exemplo, nos Estados Unidos pode. É uma questão de regulação, mas o produto é negociado de uma forma similar e já tem 43 sendo comercializados na Europa. E então a estruturação foi muito similar da que já acontecia aqui. A forma que o mercado funciona, os nossos market makers já estavam também presentes nos Estados Unidos, então eu acho que o maior desafio foi mais de uma parte regulamentar, de expectativa de legislação. Então, muito trabalho com compliance, muito trabalho com o desenvolvimento de produtos, staking, não staking, que taxa cobrar, muita incerteza sobre o que a SEC iria falar. Então, acho que essa foi a parte mais desafiadora de lançar a ETF lá nos Estados Unidos. Sim. Até uma questão que tu falou ali, a questão do staking, eu acho que tu acredita que os ETFs esperam que possa ser aprovado pela SEC ao longo dos próximos meses, ou talvez em 2025, digamos, ser aprovado uma questão de stake, até para o cotista conseguir ganhar um rendimento com isso, né? Sim. O nosso produto, nós temos 2 produtos aqui na Europa em ETF de Ethereum. A sigla é AETH, que contém staking, e outra é CETH, que não contém staking. Sim. E o staking, além de gerar um rendimento a mais para o investidor, também é uma forma de diminuir as taxas cobradas no produto. E para o investidor conseguir lucrar de forma geral do potencial do Ethereum e de outros produtos que também nós oferecemos staking. A forma que o staking é incluído e apresentado na ETF precisa de bastante suporte técnico e de uma forma bem cautelosa, eu diria, por conta de todo o lockup period, liquidez, mas para isso nós temos a mesa de mercado de capitais faz um trabalho bem legal com os staking providers. Nós temos uma taxa de utilização do que está sendo posto em staking bem conservadora, então é uma forma de gerar um rendimento extra, mas de forma bem segura para os investidores. Então, eu acho que o caminho é que no futuro eu espero que a regulação avance para dar liberdade para os investidores que querem investir em bolsa, em produtos financeiros, o staking, mas vamos ver. Na Europa, nós temos vários produtos, Solana, Ethereum, Cosmos, que incluem staking. Galera, uma pausa rápida aqui para perguntar se você já utiliza, se você já é um leitor da nossa newsletter Block Insider. Isso mesmo, o mesmo nome dos nossos programas aqui no YouTube também é o nome da nossa newsletter principal lá do Block Trends, que é uma newsletter que sai semanalmente aí com vários assuntos sobre Bitcoin, criptoeconomia, sobre mercado global, macroeconomia, etc. E essa newsletter é bastante importante para você acompanhar todos os movimentos do mercado. Então eu vou deixar um link aqui abaixo na descrição, onde você pode se cadastrar gratuitamente e receber esses conteúdos no seu e-mail toda semana. Valeu? Agora vamos voltar lá para o episódio. Só, você comentou que vocês fazem staking com provedores de liquidez, tem que ficar atento a esse ponto. Você acredita que um staking líquido, por exemplo, um líquido staking poderia sanar um problema do gênero? Ou vocês já fazem uso desse tipo de produto, não? A questão é mais que nós não colocamos todos os ativos em staking da ETP. Por exemplo, dependendo do nível de liquidez, dependendo do lockup period, pode ser um pouco menor ou maior. Então, por exemplo, ativos, a Solana, nós
podemos ter um nível de utilização, que é a quantidade dos ativos geridos na ETP para staking maior do que, por exemplo, Cosmos, que tem um pouco menos liquidez. E assim varia, para ter certeza que o produto vai ser sempre líquido. E tem um trabalho grande com os provedores de staking institucionais que estão ligados aos nossos custodians, que é Coinbase Trust, Copper. Nós temos uma série de custodiantes institucionais que nos ajudam também com esse processo. Interessante. Tu acredita que a questão de securitização dentro da Europa está muito mais aberta hoje do que os Estados Unidos? Mas os Estados Unidos, será que ele tem que evoluir alguns passos? Acho que ele está, querendo ou não, ele está alguns anos atrasado, né? Com certeza. Sim, e vindo essa evolução, nós poderíamos, acho que até ter mais ETFs dentro dos Estados Unidos, como é algo que está sendo discutido, que é o ETF de Solana. Tu acredita que poderíamos ter o ETF de Solana hoje nos Estados Unidos? Eu não posso comentar, nós aplicamos para ter um ETF de Solana nos Estados Unidos. Sim. Hoje, o ETF de Solana na Europa é um dos nossos maiores produtos, com 918 milhões de dólares em ativos geridos. Então, é até maior do que o nosso ETF em Ethereum aqui. Então, tem um sucesso grande. Solana está crescendo bastante, mas só podemos esperar agora, não temos como saber mais para onde que vai o mercado, sim. Exato, esperamos que sim. Sim. E tem um ponto que eu acho que pode ser um ponto catalisador para a valorização dessa questão das criptomoedas, que é a questão do corte de juros. Hoje está sendo discutido talvez um corte de juros emergencial, que pode até complicar um pouco o mercado, mas a tendência é que os Estados Unidos diminua os juros. Com isso, nós poderemos ver uma migração para ativos de risco. Pode ser que teremos uma boa valorização aí para os próximos meses dentro desses ETFs? Sim, foi visto já numa forma histórica que com a baixa de juros e o aumento de liquidez consequente gera um movimento para ativos de risco como cripto, e que com essa espera pode ser um catalisador importante para o crescimento das ETFs em ativos digitais. Mas tem várias outras indicadores macros que também influenciam, não só a taxa de juros, mas eu diria que a taxa de juros e o aumento de liquidez é esperado como um catalisador positivo. Acho que até saindo um pouco de cripto, mas continuando em cripto, só que em macro, que influencia, como a gente está vendo essa semana, qual que é o ponto de equilíbrio que você acha entre... todo mundo estava esperando dados negativos no mercado de trabalho, né? O que na verdade seria positivo, porque uma taxa de desemprego maior significaria um corte de juros. Só que um pouco mais além, agora o pessoal começou a temer por uma recessão. Todo mundo estava esperando uma corte de juros, agora uma corte de juros emergencial seria uma reafirmação, né, dos Estados Unidos que realmente a coisa está feia. Então, qual que seria um ponto de equilíbrio agora nas próximas semanas para falar, olha, está tudo sob controle e a gente vai baixar a taxa de juros para gente, perdão a palavra, fudeu. O que você vê entre indicadores e expectativas nesse sentido? Eu acho que aconteceram vários pontos que geraram essa queda do mercado recente. Primeiro, na quarta-feira, o Banco do Japão aumentou a taxa de juros 0,25%, e foi o maior aumento desde 2007, eu acho. Acho que isso gerou um sentimento de risco no mercado. Teve todo o relatório do mercado de trabalho nos Estados Unidos bem mais fraco do que esperado, e gerou todos esses temores de recessão. E outros fatores macroeconômicos, como os relatórios de lucros das empresas de tecnologia, que foram bem mais baixos do que esperado, além de várias tensões geopolíticas,
geraram um sentimento de mercado de recessão que influencia o ativo cripto em geral, como ativo de risco. Acaba sendo uma queda de risco sistemático geral e o ativo cripto, por ser um ativo de risco, acaba tendo mais volatilidade, sendo mais influenciado. Mas eu acredito que se o Fed tiver uma atitude agora de reafirmação e conseguir mover rápido, nós vamos ter um setembro mais tranquilo, vamos dizer, com uma reação melhor, mas isso vai depender da reação deles nessa crise atual. Também tivemos vários problemas com as bolsas de valores no Reino Unido, na Alemanha, nos Estados Unidos, então eu acho que tudo isso influencia. Esse é um ponto importante, porque o índice de medo, o VIX, acabou subindo 150% no dia de hoje, e este movimento está muito próximo do movimento que foi visto na Covid. Quando foi visto esse movimento na Covid, as criptomoedas, no primeiro momento, o Bitcoin principalmente, ele despencou, só que em segundo momento entendeu-se que os países iam ter que emitir mais papel moeda, trazer mais liquidez para o mercado, e depois o Bitcoin voltou e subiu fortemente. Então, este pode ser também um indicador de que a crise global ela já era muito comentada dentro deste mercado cripto, e estes dados atuais mostram que estamos indo para esta linha, e pode ser que o Bitcoin seja um ativo protetivo ao longo dos próximos meses. Exato. Eu acho que é importante separar o curto prazo do longo prazo nesses momentos do mercado. Realmente é um ativo de risco que está caminhando para ser um ativo emergente de proteção, porém, com um risco sistemático geral, ativos de risco economicamente são mais afetados. No longo prazo, o Bitcoin vem se mostrado com os seus fundamentais em linha com a proposta de valor. Sempre, isso não é a primeira vez que acontece, e dessa vez mostra também que não foi uma queda no mundo, na indústria cripto, como em várias outras vezes. Foi uma queda no mercado geral. Ouro vem caindo, o mercado de ações caindo, o mercado de tecnologia caindo. Então, eu acho que uma análise mais profunda seria, com o tempo, como o Bitcoin vai reagir dessa queda global de mercado. Sim, é bem nesse sentido. E a questão de emissão, vocês colocam muito como um ponto catalisador o aumento da emissão de papel moeda dentro dos países, ou não, vocês não olham para esse sentido? Eu acho que hoje em dia, por mais que no mundo institucional, os mercados estão bem interligados. Nós temos vários, por exemplo, os Estados Unidos realmente é um mercado mais fechado, mas aqui dentro da Europa nós temos uma questão geográfica mais interligada, o que influencia positivamente também para o investimento em cripto, eu diria. Como você enxerga que a institucionalização do mercado cripto, uma parcela, grandes bancos e estados, né, cofres de estado tendo Bitcoin, influenciaram numa menor, digamos assim, variação, numa menor volatilidade, porque eu vi muita gente dizendo que com a institucionalização do mercado cripto a volatilidade ia diminuir, tanto para cima quanto para baixo, enfim, mas não é muito que a gente vê, nem para cima nem para baixo, o que pode ser bom, pode ser ruim também. Você acredita que no final o Bitcoin vai estabilizar no futuro próximo com grandes institucionais rodando, ou essa semana só provou que assim é um ativo líquido, volátil, e o Bitcoin é o único, não existe isso de uma institucionalização diminuir a volatilidade? Eu acho que é um processo. Eu acho que nós vemos várias instituições entrando no mercado, mas de forma muito cautelosa. Então, como vai ser no futuro,
só com o tempo, se isso vai realmente afetar a volatilidade. Nós, aqui também, nós estamos vendo com a MiCA, com vários avanços legislativos no mercado de criptoativos, que as instituições estão cada vez mais aptas a entrarem nesse mercado de forma segura, mas isso está acontecendo de forma bem devagar. Como é o mercado institucionalizado financeiro de forma geral, realmente demora um pouco mais. E eu acho que vai demorar, mas nós podemos analisar isso de uma forma geral com o tempo. As ETFs nos Estados Unidos só foram lançadas esse janeiro, por exemplo. O espaço de tempo é muito curto para ter uma resposta tão imediata de volatilidade, eu diria. É muito interessante esse ponto que tu falou, que é a questão da gradualidade. O mercado financeiro ele vai entendendo como funcionam os criptoativos, como funciona o Bitcoin de forma gradual. Então ele vai passo por passo. Se eu não me engano, é hoje que já os financial advisors conseguem divulgar a questão dos ETFs. Nós começamos em janeiro e hoje que os financial advisors conseguem divulgar essa questão de produto, porque eles têm um tempo, né, para divulgação. E isso acho que começa hoje dentro dos Estados Unidos. Então tem uma questão de passo por passo. Primeiro vem o varejo, depois vai vir a questão de entrada institucional. Podemos ver fundo de pensão, fundos soberanos e vários mercados indo ponto por ponto. E acredito que o Bitcoin ele é um ETF que vai negociar ao longo dos anos e essa visão vai melhorar passo por passo. Sim. Um ponto interessante que eu converso bastante com alguns dos clientes institucionais é que cripto, diferente dos outros ativos, é um ativo que a demanda vem do varejo, puxando para cima para aprovação. Então, vários banqueiros que têm clientes que querem ter acesso a esse investimento, vários ultra high net worth indivíduos que querem ter o acesso, puxam a demanda. As pessoas do varejo estão saindo de algumas corretoras institucionais que não oferecem esse tipo de ativo. Então, eu acho que, diferentemente de outros ativos em que o financial advisor puxa e oferece aos clientes, nesse ativo é os clientes pedindo. E eu acho que isso também gera uma dinâmica diferente no tempo e como o ativo cresce no mundo institucional. Eu finalizaria, na minha parte, talvez, caminhando para o final do podcast, com uma pergunta que ficou um pouco mais para trás, mas eu gostaria de fazer mesmo assim, um pouco descontextualizada, mas em relação ainda ao lançamento dos ETFs que vocês tiveram, teve uma guerra de taxas muito fortes, né? Então, assim, o pessoal diminuindo as taxas dos ETFs justamente para ter uma espera de captação de clientes. Como que isso influenciou no lançamento do produto? Sim, influenciou. Como que foi passar por essa guerra de taxas? Vamos 0% nos primeiros 6 meses? Vamos fazer igual? Como que foi todo esse processo? Com certeza, eu acho que as taxas são um dos indicativos mais levados em conta pelos clientes. Porém, deu para ver uma educação maior também dos clientes de olhar não só as taxas, mas olhar o BDS spread, a liquidez do produto, o volume, entender que o volume e a liquidez não vem só do ativo, do BDS, mas do ativo subjacente também. Então, eu acredito que foi uma mistura. Eu acho que teve uma guerra grande de taxas e foi um trabalho grande do nosso departamento de desenvolvimento de produtos para conseguir se adaptar a essa nova circunstância de mercado, entender que como nos posicionar em um meio a um aumento na competição, mas também um trabalho grande de educação e mostrar outros indicadores de custo, que não são só as taxas. Também com o staking, por exemplo, temos um produto sem staking que tem uma taxa bem menor do que o produto com staking. O custo pode variar dependendo do staking ou do não staking.
influencia no final o custo geral. Então, acho que é um trabalho grande também com educação. Muito, muito interessante, muito bons pontos que você abordou assim, ao longo da live, Bruna. É interessante ver como é que funciona essa questão interna, né, de como foi esses ETFs, como é a questão das taxas e como vem crescendo este mercado. Eu acho que é um mercado que está em expansão, teremos mais crescimento ao longo do tempo, e acredito que você conseguiu esclarecer muito bem esses pontos aqui ao longo da nossa live. Muito obrigado pela sua participação. Só lembrando que nós temos aqui o nosso patrocinador, a Bybit, e nós temos o Block Trends Pro, onde a gente faz análises sobre o mercado, inclusive hoje, dia de hoje, mercado em queda, estamos analisando aí o que vem acontecendo ao longo do mercado. Então, muito obrigado pela sua participação. Posso deixar algumas palavras finais aí para você, Bruno. Muitíssimo obrigada pela oportunidade de participar. Estou muito feliz pela conversa. Parabéns pelo trabalho de vocês em continuar focando na educação e trazendo informação para o público. Um prazer estar aqui. Obrigado, gente.